Olha, e tá pegando fogo tudo, é o tema da capa da nossa live, que até esqueci de mostrar, né? Tá lá o Mad Max, isso aqui virou Mad Max. Mad Max. Não falam que o Brasil é o país do futuro? Desde quando eu era pequeno, que eu cresci na ditadura militar, né? Então eu via na escola, o Brasil é o país do futuro. Pois é, o futuro chegou, é o Mad Max. O filme Mad Max antecipou. Só que aí que é o conceito que a gente chama de hipernormalização. Hipernormalização. Tudo por conta das mudanças climáticas. Podem ver que a narrativa é como mudanças climáticas impulsionam incêndios no Brasil. Mudanças climáticas causam incêndios florestais. É esse o diapasão, o discurso, que é claro que é o discurso, é o futuro do pretérito, exatamente, estamos vivendo o futuro do pretérito, bem colocado aqui, o Ale Marques, é o futuro, o pós-moderno, né? Quem é que falava de que o pós-moderno é o futuro do pretérito? Era um intelectual brasileiro, caramba, um estudioso brasileiro do livro Cenários em Ruínas, caramba, esqueci o nome dele, do livro Cenários em Ruínas. Será que está aqui o livro Cenários em Ruínas? Não está, nunca está aqui livro nenhum. Então, que livros são esses que estão atrás de mim se eu nunca acho nada? O Nelson Brissac Peixoto, que ele falava que o que define o pós-moderno é o futuro do pretérito. Então, estamos vivendo em épocas pós-modernas. Bem isso, futuro do pretérito, Nelson Brissac Peixoto. Tá? Só que a gente sabe, olha, essa coisa, aí a gente começa a perceber para onde que leva isso. O Camarote, ele pratica o jornalismo hemorrágico, né? Para ele, o Lula tá sangrando, sempre. Ele não usou essa expressão, para minha decepção, porque eu piro, eu dou altas risadas quando ele fala isso, que Lula tá sangrando. Então, ele fala que o governo está sob pressão. Essa expressão, o Lula está sob pressão, começa com aí o Camarote na Globo News. Lula preocupado com o que viu no Amazonas. Lula está sob pressão. Ele usou desculpa, essa rima, essa expressão. E aí, repetido pelos jornais aqui, sites, sob pressão por causa de incêndios, Lula vai à Amazônia e tenta driblar a falta de estrutura. Com o governo Lula pressionado, pressionado, pressão, pressionado, pressão. Agora, deputados criticam ineficiência. Então, de jornais como a Gazeta do Povo, de direita, Metrópolis, a grande mídia, é a expressão, está pressionado, sob pressão. Lembra aquilo que a gente falou aqui nos comentários aleatórios, que a estratégia é como o do clinch no boxe. Quando você dá clinch no adversário, você está dando soquinhos no abdômen, na lateral, região baço, fígado, fica dando soquinhos. E você vai minando lentamente o cara sem ele perceber. É a mesma coisa. Então, a gente sabe que há uma intencionalidade nesses incêndios. A gente já falou isso aqui diversas vezes aqui na live. 99,9% dos incêndios ocorridos em São Paulo foram causados pela ação humana, diz secretário nacional da Defesa Civil. Não há incêndio espontâneo, não existe isso. Ainda mais quando a gente vê, eu já mostrei essa imagem de satélite, essa pequena animação de imagens do satélite, eu vou mostrar de novo. Começou por aqueles episódios aqui em São Paulo. O interior de São Paulo começou a arder. E agora é o país inteiro. Eu vou mostrar novamente para ver como foi uma coisa simultânea. Vários focos. Vamos lá, eu vou mostrar novamente isso daqui para corroborar essa minha tese aqui. Vamos lá. Olha só. Começa a surgir simultaneamente em lugares diferentes do estado de São Paulo. Veja só. Vocês perceberam? De vários pontos. De repente. Quer dizer, dá para ver nessa imagem, espera aí.
simultaneamente, de repente, novamente aqui o Globocop, vamos ver se está aqui a imagem, está aqui a imagem do Globocop de hoje, novamente, lá chegando na região de Barueri, ali Alphaville, aí ele começa a ficar em pânico. Ai, não é mais em Florestas, agora está chegando no bairro Nobre, aí tem um freak-out, assim, os jornalistas, um freak-out, porque está chegando em Alphaville. E, de novo, deu para perceber nas imagens aéreas, lugares, focos, pontos diferentes, numa área extensa, ali, pontos diferentes, ali de Santana, da região de Santana de Parnaíba. Pontos de como assim? Tá? Então já vem aqui, incêndios ocasionados por ações humanas. A grande mídia até admite, porque está dando incêndios no Pantanal são provocados pelo homem, diz Marina Silva. Porque é muito na vista. Quer dizer, coisa na natureza não existe efeitos espontâneos, coisas espontâneas. Então fica uma cobertura tautológica que a grande mídia faz. Queimou porque está seco. E secou porque queimou. Efeito Tostines, cobertura Tostines. Lembra do Tostines? Os mais velhos vão lembrar desse comercial. O segredo de Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Que se convenciona chamar de efeito Tostines. Um efeito recursivo. Tá? Paradoxal. É o paradoxo. Tá? A mesma coisa. Queimou porque está seco. E secou porque queimou. Essa cobertura tautológica da grande mídia. Até a grande mídia tem que admitir que teve ação humana, mas veio uma coisa fortuita, até a Globo entrou agora com uma campanha, não bote fogo no teu pasto, evita, tal, como se fosse simplesmente atividades de preparo do pasto, que você tem que queimar primeiro para depois criar um novo pasto para o seu gado. Práticas tradicionais, ancestrais de preparação do solo, mas como as mudanças climáticas estão deixando muito seco o bioma, então o fogo se alastra. A gente sabe que não é bem assim. Esses incêndios estão muito suspeitos, muitas pessoas estão sendo pegas. Aqui, esses dois casos, pessoas sendo presas do nada. Está lá na beira da estrada, o cara está com material combustível, o cara decide tocar fogo. Por que essas pessoas decidiram botar fogo? Não são pecuaristas. Aqui são dois casos que eu vou contar, que aí vai entrar para uma outra coisa que a gente vai falar. Olha lá, homem é preso suspeito de provocar incêndios no interior de São Paulo, diz Defesa Civil. Foi na região de Campinas. Esse cara, ele foi pego, ele falou o seguinte, olha, eu botei fogo porque eu estou com câncer terminal, estou em metástase, meu filho único morreu. Foi por esse motivo que ele resolveu tocar fogo. Do tipo assim, eu quero levar o mundo inteiro comigo. Tipo, eu sei que eu vou morrer, tá nessa matéria. E aqui o outro do Globo, preso por incêndio em São Paulo, tem problemas psiquiátricos. Ele falou no início que era ligado ao PCC. O PCC me mandou tocar fogo. Então, eu resolvi tocar fogo. Em primeiro lugar, o perfil dessas pessoas me parece muito com o perfil daqueles caras que participaram das depredações em Brasília em 8 do 1. Que eles disseram que era tentativa de golpe de Estado. Tá? Perfil, esses caras limítrofes, os caras desempregados, vai lá dar uma grana, vai lá depredar Brasília, vamos lá, te boto no ônibus, você vai ganhar um sanduba de mortadela. Tá? Vai lá depredar. Foi assim que fizeram, e assim parece à primeira vista. Pega esses malucos limítrofe. Por outro lado, pode até ser que esses caras não tenham conexão com nada. Tá? Aí vai entrar um conceito, isso é uma suspeita, uma hipótese, o chamado efeito copycat,
nesse livro, né, um conceito criado pelo Loren Coleman. É bem interessante esse cara, tá? É um criptozoologista, na verdade ele é um multidisciplinar, né? O cara é um polímata. Esse Loren Coleman, ele tem um site chamado Twilight Language, tá? Twilight Language, a linguagem crepuscular. Linguagem crepuscular é um conceito sincronístico, tá? O efeito copycat. O efeito copycat é um efeito de imitação, tá? O Loren Coleman, ele descreve que de repente, eventos que são provocados, muito assim cobertos pela mídia, muito divulgados, tal, ele até coloca personagens, palavras ou narrativas podem adquirir força e transformar-se em verdadeiros arquétipos, que, quando repercutidos pelas mídias, adquirem poder de contágio rápido como memes. Então, para o Coleman, esses memes que estão nesse... Esse conceito é meu, tá? O contínuo atmosférico midiático, o contínuo midiático atmosférico, eles estão lá. E esses arquétipos, essas ideias atraem todo um subconjunto de pessoas vulneráveis, homicidas, suicidas, em um nível inconsciente. Como alerta o Loren Coleman, nesse livro aí de Copycat Effect. Tá? Doentes psíquicos que estão entre o mundo racional da causa e do efeito. É o que ele define de mundo crepuscular, dos sinais e dos símbolos. Então, eles partem para a imitação. Nossa, tá todo mundo tocando fogo, eu quero tocar também. Claro, por problema de vulnerabilidade psíquica e etc., chamado efeito de contágio, efeito copycat. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que ocorreu. Isso foi na cobertura que a CNN, a grande mídia, estava fazendo das grandes nevascas do final do século XX, Nova York, costa leste dos Estados Unidos, considerada as nevascas do século. Nova York ficou assim, as ruas de metros de neve. Então, a CNN, a grande mídia como um todo, estava falando, olha, evitem sair de casa, porque essa é a maior tempestade do século XX. Tipo lá, parece o filme O Mundo Depois de Amanhã. Só faltou vir aquele tsunami em Nova York. Foi um negócio assim, não saiam de casa. Só que resultou num efeito contrário. Milhares de pessoas começaram a andar em Nova York, arriscando a própria vida. Aí a repórteres, assim, olha, mas o que vocês estão fazendo? Estão arriscando a vida, é para vocês ficarem dentro de casa. Então, não, mas é porque a gente quer se sentir fazendo parte de um evento histórico. Eu quero estar aqui. Eu quero testemunhar esse evento histórico, a maior tempestade do século. Tipo o efeito copycat, de contágio. Então atrai esses malucos que vão lá, estão arriscando a própria vida. Podem ser suicidas inconscientes. É uma hipótese. Tá? Ou as duas se encontram, né? Porque esses limítrofes que participaram lá da depredação em Brasília no 8/1 são esses vulneráveis psíquicos, talvez estejam ali por efeito copycat também. Todo o 8/1 foi um gigantesco efeito copycat, descrito pelo Loren Coleman, né? Esse livro que não tem tradução ainda. É um livro muito interessante. Tá? The Copycat Effect, tá? Do Loren Coleman. Bem interessante. Tá? Vamos avançar mais aqui. O que temos? Aí, claro, o Flávio Dino deu a ordem. Vê como é a manipulação da notícia na mídia. Dino cobra combate aos incêndios florestais. Tipo assim, o Flávio Dino passou como ministro que está cobrando serviço. Tipo, o governo Lula não está fazendo nada. O STF tem que entrar na parada para cobrar. O governo tem 5 dias para cumprir ordem de Flávio Dino. Na verdade, o que o Flávio Dino estava fazendo era outra coisa. Ele está cobrando outra coisa, que a Polícia Federal investigue. Não sei se vocês perceberam que a fala do Dino é contra a normalização desse. Por isso que ele falou que os incêndios florestais são como uma pandemia. Não pode ser normalizado.
Na verdade, a notícia é outra, não é essa que a grande mídia está dando, que é mais um soco no abdômen do Lula no clinch do boxe, que a gente falou. É outra. Ele quer que a Polícia Federal, bombeiro, entre em campo para investigar o que está acontecendo. Não é normal. 60% do Brasil está pegando fogo nesse momento. 60%. Isso não é um fenômeno natural. Não é. Então, o que a gente está acompanhando com isso é uma hipernormalização da mídia. Claro, para novamente se voltar contra Lula. O governo Lula. Quer dizer, já não basta os wokes identitários aí das passas batendo cabeça e dando munição para a extrema-direita, ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa. Cara, como é que pode, meu? Como é que pode, cara? Meu Deus do céu, meu. Isso é manipulação jornalística no duro. A notícia é outra, não é essa. O Flávio Dino está cobrando investigação da Polícia Federal. Tá? Aí, é claro, munição para a extrema-direita, não era culpa do Bolsonaro? A Oeste, aqui, é uma mídia de extrema-direita. Oeste sem filtro, não era culpa do Bolsonaro? Lembro que estava ocorrendo incêndios lá no Pantanal, o governo Bolsonaro, então botando a culpa no negacionismo do Bolsonaro, tal, etc. Agora estão vindo, não era culpa do Bolsonaro? Ó, tá pegando mais fogo o Brasil no governo Lula do que no Bolsonaro. Olha, o PCC está crescendo muito mais no governo Lula do que em outros governos. Vocês estão entendendo a jogada, meu? Assim como foi a derrubada, a tentativa de derrubada de torres de transmissão no início do governo Lula, é agora esses incêndios. Isso aqui faz parte de um cenário amplo de engenharia do caos, é a estratégia da extrema-direita.